Existe uma palavra que a gente usa com muita facilidade: impossível. Usa para trânsito, usa para prazo apertado, usa para uma meta difícil. Mas hoje eu quero te levar para um impossível diferente. Não aquele impossível da dificuldade. O impossível de verdade, aquele que nenhuma quantidade de esforço, organização ou força de vontade jamais vai conseguir alcançar. Porque existe uma diferença enorme entre uma coisa difícil e uma coisa impossível. E entender essa diferença muda completamente a maneira como tu vive a fé. Olá, seja muito bem-vinda ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para expandir a nossa consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, eu te peço, respire fundo. Hoje começa uma nova série e nós vamos conversar sobre o Deus do impossível. E ela não vai só falar sobre milagres como mágica. Nós vamos falar sobre uma fé raciocinada, prática, que exige inclusive de nós entrega e disponibilidade diária. Nós vamos começar hoje entendendo o que realmente significa impossível. Queridão, queridona, pensa numa parede. Uma parede de tijolo bem construída, sem nenhuma rachadura. Tu pode empurrar essa parede com força. Tu pode chamar inclusive mais gente para empurrar junto. Tu pode estudar técnicas de empurrar melhor, tu pode treinar, se preparar, insistir por anos. E a parede não vai nem mover. Porque não é uma questão de mais esforço, é uma questão de categoria. Empurrar uma parede não é o tipo de problema que se resolve com mais força. É o tipo de problema que precisa de uma solução que não está dentro do que empurrar pode fazer. Agora existem áreas, meu amor, da tua vida que são exatamente essa parede. Que tu já tentou de tudo. Tu já te esforçou, tu já te organizou, tu já orou, tentou, insistiu, continua no mesmo lugar. Não porque tu não tentou o suficiente, mas porque aquilo nunca foi resolvido por esforço. Existe um cansaço muito específico em quem vive tentando resolver sozinha o que nunca foi feito para ser resolvido sozinha. Um cansaço que não é físico. É um cansaço de continuar empurrando uma parede que nunca vai ceder. Achando que o problema é não estar empurrando direito. Então a pessoa tenta de outro jeito. Estuda mais, se disciplina mais, cobra mais de si mesma. E quando nada disso funciona, a conclusão costuma ser muito dura. Ai, deve ser falha minha. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Se eu me esforçasse mais do jeito certo, teria dado certo. E essa conclusão carrega um peso enorme, porque ela assume que tudo depende da própria capacidade, quando na verdade existem coisas que nunca dependeram disso. E existe uma consciência muito importante aqui. Boa parte desta exaustão que as pessoas carregam não vem de terem tentado pouco. Vem exatamente de terem tentado resolver com um esforço humano o que só se resolve por uma via. E o mais interessante é que reconhecer isso não é desistir, é mudar de estratégia. Porque enquanto tu segue tentando empurrar a parede, tu não olha para as outras possibilidades. Não pergunta se existe uma porta. Não pergunta se existe outro caminho. Não pergunta se aquilo nunca foi, inclusive, para que tu resolvesse sozinha. E aceitar que algumas coisas são impossíveis para tua força não é fraqueza. É a primeira condição
para que outra força possa entrar em cena. Mateus 19. Um jovem rico chega até Jesus. Ele guardou os mandamentos, ele fez tudo certo, segundo os padrões dele. E ainda sente um vazio, ele ainda sente falta de alguma coisa. Jesus pede para que ele venda tudo o que ele tem e o siga. O jovem vai embora triste, porque ele tinha muitos bens. E os discípulos, vendo isso, perguntam para Jesus: quem então pode se salvar? E Jesus responde: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Impossível, não difícil. Impossível. A salvação nunca foi uma questão de esforço suficiente, de guardar mandamentos suficiente, de ser bom o suficiente, de acumular méritos, né? Até chegar numa linha invisível de aprovação. Jesus não estava dizendo que o jovem tinha se esforçado pouco. Ele estava dizendo que aquilo nunca foi uma questão de esforço. Era uma parede. E parede não se resolve empurrando com mais força. Se resolve com uma força que vem de dentro. E o mesmo, meu amor, vale para muita coisa que tu vem tentando resolver sozinha hoje. Guarda esta consciência. Existe uma diferença entre difícil e impossível. E o impossível não pede mais esforço, pede outra fonte. Então hoje eu quero te deixar uma reflexão. Existe alguma área da tua vida que tu está tentando resolver, tratando como difícil, quando na verdade ela sempre foi impossível para tua força sozinha? Vamos à nossa oração. Pai, eu reconheço hoje que eu tenho gastado muita energia tentando empurrar paredes que nunca foram para eu mover sozinha. Cobrando de mim o que nunca dependeu só do meu esforço. Hoje eu te entrego, papai, o que é impossível para mim. Não como uma desistência, mas como, Pai, uma abertura para que a tua força entre onde a minha nunca foi suficiente. Porque aos homens é impossível, Pai, mas a ti tudo é possível. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, segunda-feira. E para essa semana eu desejo que tu perceba quais paredes tu vem empurrando, fazendo um esforço sobrenatural. E eu te convido a olhar para as paredes, inclusive das pessoas que tu ama, porque tu deve estar perdido em muitas delas. Te rende, meu amor. É impossível. A parede do vizinho, do filho, do marido, da esposa, do papai, da mamãe. Aliás, salva o filho, tá? Salva o filho. Tira o filho desse rolê. Papai, mamãe, marido, esposa. A gente não consegue. Filho a gente consegue porque a gente é maior que eles. Mas de resto, gente, tudo que tá atrás e do lado, a gente não consegue. É impossível. E daí a gente tem que colocar aos pés do mestre, pedir intercessão e soltar. Quantas coisas também nós enfrentamos e percebemos que não conseguimos sozinhas. É difícil. São processos desafiadores e tá tudo certo. Essa rendição é para aquele que nos amou primeiro. Então aqui a gente pode. Certo?
Me conta aqui nos comentários, meu amor, qual é a parede que tu tem tentado empurrar sozinha e que talvez tu precise entregar, porque tu não quer mais forçar. Tu sabe que essa troca fortalece esse espaço. E se tu sente que precisa de um olhar terapêutico sobre o que tem te esgotado, me chama no Instagram, @GraceCondorfer. Vai ser uma honra caminhar contigo. E te lembra que de segunda a sexta-feira, às 7 e 7 da manhã, nós temos um encontro aqui. Eu desejo uma semana linda para ti. E que nós possamos, ao longo dessa semana, conhecer o Deus do impossível e chamar Ele pro nosso rolê. Certo? Fica bem. Até amanhã. Beijo!